os casos de jogadores que não passam pelo sub-20 e não tem essa formação e vão direto para o profissional, são casos muito especiais. São jogadores do nível do Neymar, do nível do Vinícius Júnior, etc., do Ronaldo Fenômeno e tudo mais. Né? Um jogador que é bom, e o treinador olha e fala, ele tem potencial e tal, ele tem que engatinhar, andar para depois correr. Eu acho. Eu desconcordo, viu, Bob? Porque Fica à vontade. O cemitério de talentos no Atlético chama sub-20. Nossa. Ali, quem passa por lá, morre por ali, aí vai rodar, você pega o Bruninho mesmo, um baita de um talento. O Bruninho está fazendo um belo Campeonato Brasileiro da Série B pelo Guarani. Certamente vai embora de graça quando acabar o contrato. O Atlético não vai ver um centavo no Bruninho e não vai ter usufruído dele, por exemplo, no grupo. O Bruninho seria muito melhor, por exemplo, do que um Johan, do que mas enfim. Mas você acha que vale o risco, então? Vale o risco de subir direto o menino e ele não está pronto para o profissional? Claro. Bob, é questão, inclusive, de mercado e de inteligência de mercado. O mercado hoje está comprando jogador de 16 a 19 anos, certo? Se você dá minutagem para esses meninos de 16 anos, como o Palmeiras fez com o Endrick, como o Cruzeiro fez com o Vitor Roque, o Atlético Paranaense faz com o Vitor Roque, como o Santos fez com o Vinícius Júnior, fez com o Ângelo, que foi vendido agora, o Corinthians está fazendo com o Gabriel Moscardo. Esses jogadores vão ser muito mais bem cotados no mercado europeu. Do ponto de vista a vitrine, do né? negócio, A vitrine você tem razão. Outra, né? A vitrine é mas outra. Do ponto de vista do negócio, você tem toda a razão. Quem que você acha que ia ser mais útil no elenco? O Vargas ou o Zep ou o Alisson? Cara... então, é o seguinte, aí você fala assim, Vargas... não pode pagar um salário muito grande para esse menino. Se você pagar 50 mil pro menino desse, Bob, 50 mil é o salário de um mês. Você vai pagar em um ano o salário de um mês do Vargas. Aí a multa contratual dele, obviamente, é proporcional. Sim. E aí, se ele se destaca, acontece o que aconteceu com o Vitor Roque. Sim. O que eu vem penso o espertalhão, seguinte, paga a multa barata e leva embora. Eu acho que o caso do Vitor Roque foi um vacilo maior da diretoria anterior, que ela tinha o tempo para chegar e fazer a proposta de um novo contrato, para aumentar o valor de multa, etc, etc, e comeram mosca. Tanto que depois transferiram a responsabilidade para a SAF, que não tinha mais tempo e não conseguiu fazer absolutamente nada, porque eles deixaram espaço. Agora, eu fico imaginando como é que fica a cabeça do garoto. Se ele não está bem assessorado tem que tá cuidando assim, o grau disso. de ansiedade... Né? Que ele pode. Mas o garoto precisa, sabe de quê? Um Um treinador de verdade. Um treinador de peito como eu, tá certo? Filipão é bundão, tá certo? Bundão. Filipão é bundão, tá certo? Não tem coragem. Como que lançou o Vitor Roque? Quem lançou o Vitor Roque? Aqui, tá aqui o papai, tá certo? Gladstone. Tá aqui, ó. Tá aqui o papai, pô. Na Neymar. final de Copa do Neymar. Brasil. Eu lanchei Neymar. Senhor também. Tô aqui também, pô. Verdade. Eu vou falar pra você. 17 anos lá no tudo. Santos, no Eu lanchei um menino de voando. 13 anos no profissional, pra você ter noção. Isso é 13 foda, anos. Qual o nome Ele entrou dele? Não lembro o nome, mas eu lanchei. 13 anos, pô. Provavelmente ele Zenedine desapareceu. Zidane. Ninguém se lembra dele. Só da gente estar Zidane que falando lançou. aqui, já deve ser o quê? A segunda, terceira semana que nós estamos tocando nesse Assunto. tema do ISEP no profissional. Só de a gente estar falando sobre isso há tanto tempo, já dá um pouco a ideia de que ele não é um jogador comum. Não é só um bom jogador. O que a gente tem visto dele, Bob, e aí eu concordo com você, eu acho que ele merece um tratamento diferenciado. Porque ele me parece, tá? Eu não quero, também, já... Daqui a pouco você fala que aumenta a responsabilidade. Mas ele é acima da média. Muito acima da média. Ele é, assim como o Alisson também. Então São por diferentes. isso, nestes casos, e aí eu acho que entra naquilo que Vai você lá, falou, Ronaldo Robbins lá. dos Na casos exceção, né? bastante específicos, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado. Porque pode chegar no sub-20, onde o Igor disse que é o cemitério, e de repente a coisa ali dá uma bagunçada, a coisa não funciona. Às vezes E aí o atleta também tem que cuidar disso, que lá também tem outros jogadores, além desse, que precisam também desse cuidado O que especial. eu acho que assim, que pode dar um conforto se as categorias de base tiverem a sensação de que o treinador do time principal está olhando para eles. Está dizendo, olha, eu estou vendo. Você está aqui jogando no sub-20 e tal, não sei o quê, mas eu estou vendo esses caras e vou pescar quem pode subir mais rapidamente e tudo mais. Se eles não tiverem essa sensação, aí eu acho que ele fica inseguro, né? Se ele vai ganhar uma chance ou não.
E aí, claro que tem todo o staff em volta empurrando, né? Se não vai subir de agora, vão negociar para um time que ele vai ser titular e tudo mais. Tem que ter muito cuidado com isso. Na verdade, assim, a conversa que eu já tive com o pessoal lá do Atlético em relação ao ISEP é o seguinte. Está tudo alinhado com a família e com o pai. Ótimo. E com o empresário, de que o ISEP ele tem um projeto para ele de ser convocado para a seleção. Acabou de ser convocado para a seleção sub-17. Na última, a primeira convocação dele, justamente nessa última reta preparatória aí para o Mundial do sub-17. Pode ser que ele esteja no Mundial sub-17. Aí. Disputar a Copa São Paulo e voltar para pré-temporada no grupo principal. Esse é o projeto que o Atlético tem para o ISEP, então talvez por isso tanto ele quanto os empresários estão já tranquilos em relação a essa situação. Agora, quando ele entrar no grupo principal, ele tem que julgar, não pode ficar encostado. Mas para ele entrar no grupo principal, pelo menos nesse momento, ele tem que ter a anuência do treinador. Que não vai ter. Já deixou claro que não vai já ter. disse ali, ele falou que o processo mas foi o Filipão disse, ele vai fazer o sub-20 e depois ele vai julgar. Qual é o sub-20 que ele vai fazer? Essa reta final de Campeonato Mineiro, a Copa São Paulo e depois da Copa São Paulo ele volta. Beleza, inclusive entendeu? O Messinho também, o Cruzeiro tinha um projeto espetacular para ele, hoje já tá lá no Palmeiras.